final é tudo aquilo que a gente considera informação útil para o sistema, certo? E o que acontece? Qualquer informação indesejada, inútil, nociva, introduzida involuntariamente nesse sistema, a gente considera isso um ruído. Como separar ruído de informação? No Terraço Cast de número 368. A vinheta inicial é o trecho do vídeo Sinais de Sistemas 2, O que é ruído, do canal Descontrole no YouTube. Tem uma conexão não só por exemplo, mas porque tem fluxo de capital, né? Então, se os estrangeiros estão vendo que está tudo meio nebuloso, não trazem dinheiro para cá, e tem uma regra no Brasil que é muito simples: o dinheiro do estrangeiro está entrando, a bolsa sobe; o dinheiro está saindo, a bolsa cai. I'm still cautious, but with a little bit more hope than I had before. Soft landing says a triumph of hope over experience, but sometimes hope does triumph over experience. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente do começo da noite de 15 de abril de 2023. Um sábado em Ourinhos, para mais um episódio especial. Episódios especiais agora são menos frequentes, mas se engana quem pensa que eles deixarão de acontecer. Olha a gente aqui com mais um especial. Neste 368, recebemos Rodrigo Costa, sobre um assunto que nos aflige nos tempos atuais e que temos tantas informações, principalmente quando o assunto são as movimentações econômicas e dos mercados. Vou deixar que o Rodrigo se apresente para que vocês o conheçam. Contando um pouquinho da minha trajetória, bem, eu entrei para o mercado no banco UBS Pactual. Foi logo após o Esteves vender as operações para os suíços. Nessa época o UBS tinha apenas a área de Wealth Management, um escritório relativamente pequeno aqui no Brasil. E com a crise do subprime, o Esteves acabou recomprando o banco e eu vi nascer o BTG Pactual, onde trabalhei no controller. Lá eu fazia back da mesa de renda fixa. Depois eu fui para a XP Investimentos, também fazendo renda fixa, tanto para o institucional quanto para o varejo. Na sequência, eu fui convidado por um dos sócios para fazer parte do research, cobrindo commodities agrícolas, onde eu procurei me especializar no mercado de boi gordo e café. Dando sequência, eu toquei o que era uma espécie de um pequeno family office, bastante informal, tinha dinheiro apenas de familiares e alguns poucos amigos, e por último, eu fui co-founder e diretor de operações de uma plataforma de notícias para o mercado financeiro que iniciou e tinha foco no varejo. Hoje eu estou open to work em busca de novos desafios aí na minha carreira. Uma das nossas maiores alegrias é poder trazer convidados e convidadas que, além de entenderem bastante dos assuntos que trazem, têm uma vivência suficiente para poder ajudar nas leituras que todos tentamos ter desse mundo tão cheio de oscilações. Sem mais delongas, vamos para o 368. Rodrigo, dada a sua experiência no mercado, quais os prós e contras do nível informacional atual estar tão mais dinâmico do que no passado? Sobre a primeira pergunta, eu escutei isso há muito tempo atrás, de que a commodity mais cara no mercado financeiro é a informação. Você tem uma ideia, um fato muito curioso, em um passado não tão distante assim, as mesas de operações, a área econômica dos bancos, elas tinham que aguardar os jornais internacionais chegarem nos voos para que se pudesse saber o que estava acontecendo de relevante em outros mercados fora do país. Hoje, as plataformas se modernizaram e seguem avançando. Algumas delas, através de algoritmos, elas conseguem ler relatórios no momento da sua divulgação, que acaba tornando o mercado ainda mais rápido, mais dinâmico, dando certa vantagem competitiva ao player na tomada de decisão. Na minha concepção, o que move o mercado são as notícias. Por exemplo, dados econômicos, payroll, GDP, CPI, PPI, etc. Além de eventos inesperados que chegam como breaking news, os statements, como por exemplo a fala do presidente do Federal Reserve após a decisão de taxa básica de juros, Banco Central Brasileiro, o pronunciamento do presidente, de uma entrevista exclusiva com algum político, decisões corporativas que chegam através de fato relevante, e etc.
E é isso que faz preço. É através de uma notícia que o participante toma a decisão de investir, de desinvestir, manter a posição, aumentar a posição, reduzir a posição, mudar o seu direcional ou simplesmente não fazer nada. É através de um dado econômico que o analista fundamentalista vai alimentar seus modelos, suas planilhas, que um grafista vai perceber se o ativo irá refugar em uma resistência ou romper o suporte, por exemplo. De positivo, em um mundo globalizado como o nosso, nós temos a velocidade dos acontecimentos em tempo real na tela, diante dos nossos olhos, o que acaba otimizando a tomada de decisão do investidor. De negativo, eu vejo que os ruídos aumentaram significativamente. Fake news, notícias pouco relevantes, levando assim o participante do mercado a ter que refinar as suas fontes de informação e ter maior conhecimento dos assuntos que ele trata. Em alguns episódios de podcast de mercado, como Stock Pickers e Market Makers, alguns gestores das antigas já comentaram sobre esse fato de, literalmente, terem de esperar a chegada de jornais de fora para saber o que se passava lá. Hoje em dia, em poucos cliques de plataformas como a Bloomberg ou até mesmo aqui no Brasil a BMC, você fica por dentro de diversos aspectos que estão acontecendo no curto prazo. O ganho é sabermos as coisas rapidamente. O problema é que com tantas informações, de vez em quando, para se destacar, algumas apurações iniciais ganham áreas de confirmação. E isso pode desde distorcer visões até mesmo encaminhar pessoas a tomarem más decisões. Um caso que vale sempre lembrar e que quem ouvia esse podcast antes mesmo da pandemia jamais se enganou com esse assunto era o que acontecia antes de termos as vacinas contra o Covid. Com várias empresas pesquisando sobre esse assunto, quando alguma delas tinha autorização para começar a fase 1, que é apenas o pontapé inicial dessa complexa corrida científica, você já via por aí em diversos lugares. Tal empresa descobriu a vacina. Qual que era o efeito direto? Aquela ação disparava, porque se a empresa descobriu a vacina, as receitas vão aumentar bastante, os lucros também devem subir. No final das contas, por mero desconhecimento informacional, ruídos encaminharam muita gente a tomar decisões questionáveis. Não é trivial, mas é preciso saber filtrar o que de fato importa para você ou para o setor que você trabalha, tanto pessoal quanto profissionalmente. Existe um lugar no qual você encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico. Essa é a nossa Linktree. YouTube, LinkedIn, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok e Hello estão disponíveis lá. Além disso, você também encontra oportunidades de nossos parceiros. O curso Python para o Condado, no qual você aprende programação, e o link para abrir sua conta na Nomad. Abra com o cupom TERRACO20, tudo em maiúsculo, para ganhar até $20 na sua primeira remessa de câmbio, se ela for feita em até 15 dias após a abertura da conta. E, para finalizar, lá você também acessa nossos e-books, 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje e Projeto Nobel, um artigo sobre todos os anos do Nobel de Economia entre 1969 e 2022. Ambos de graça, baixe agora mesmo. Não deixe também de seguir as pessoas que participam dos episódios do Terraço Cast e se dedicam semanalmente a trazer as análises que você ouve aqui conosco. Em sua visão, oportunidades de ganhos fora da curva diminuíram em função desse forte aumento do volume informacional ou, na verdade, o contrário acontece? Interessante a sua pergunta, porque hoje basicamente os players, sejam elas as assets, as corretoras, os bancos, eles se utilizam das mesmas ferramentas de informação dos demais. São elas Bloomberg, Reuters, Broadcast. E nesse caso o que difere? Vou dar um exemplo. Esse cara é um market maker. O que eu quero dizer com isso? Ele é um participante que está dentro da economia real, atendendo um cliente institucional, ao qual a demanda desse cliente faz com que o preço do ativo se mova devido ao seu tamanho? Se sim, ele estará em vantagem diante dos outros.
Agora, se ele não for um market maker, qual é a sua capacidade de interpretação dos dados econômicos e das notícias que você recebe para a sua tomada de decisão? Se você estiver do lado certo, fatalmente irá ganhar dinheiro se utilizando da mesma notícia que chega simultaneamente em todos os terminais. Agora, estamos falando de institucionais, gestoras, corretoras, bancos. No caso do varejo, ele sempre vai estar atrás da curva, uma vez que as plataformas que eles usam entregam um serviço básico de notícia. Geralmente essas matérias chegam como paywall, são aquelas que o conteúdo é pago e para ler é preciso ser assinante. Além do mais, essas informações, quando chegam no home broker do usuário, ela já está velha e não faz mais preço. É por isso que a grande maioria das pessoas físicas na bolsa dizem que não gostam de operar a notícia. Primeiro, pela falta de conhecimento. Segundo, pela falta do recurso. Para você ter uma ideia, o investimento nessas plataformas são muito caros. Totalmente fora da realidade da imensa maioria dos investidores de varejo, a pessoa física. Vou dar um exemplo aqui. A Bloomberg, por exemplo, chega a custar $30 mil ao ano, algo em torno como $2.500 ao mês. Já a Reuters tem valores aproximados de $22 mil ao ano. É um pouco mais de $1.800 ao mês. No mercado local, nós temos o serviço do broadcast da Agência Estado, que ao ano pode chegar a custar R$21.500, algo em torno como R$1.800 ao mês. E lembrando que esses são valores básicos. Eles podem ser ainda maiores de acordo com o pacote que você escolher. Uma questão que pouco se fala é que não são necessariamente os dados que movem o mundo, mas o que quem os verifica, analisa e toma decisões faz com esses dados. Se simplesmente ter acesso a algum grande terminal de notícias fosse a grande solução de todos os problemas, teoricamente a hipótese de que todos os agentes econômicos estão conscientes de todas as informações e, portanto, tomam as melhores decisões possíveis seria satisfeita. Mas não é tão simples assim. Esses terminais costumam ter valor pouco acessível, como o Rodrigo bem comentou, na verdade, mais acessível apenas a clientes institucionais, como corretoras e assets, e quem os utiliza pode não ter o conhecimento necessário para interpretar como aquelas entradas de dados devem se traduzir em decisões a serem tomadas. Possivelmente estamos hoje no meio do caminho entre o tempo de esperar o jornal vir de avião dos Estados Unidos e o momento em que os dados em uma velocidade extraordinária conseguem direcionar de maneira mais uniforme as tomadas de decisão. Assim sendo, humildemente falando, hoje em dia deve ser menos fácil conseguir retornos extraordinários do que algumas décadas atrás, mas provavelmente é muito mais fácil de entregar tais resultados do que será quando tudo estiver perfeitamente alinhado em termos informacionais nas próximas décadas. Já pensou em ter um conteúdo do Terraço Econômico associado à sua marca e sendo apresentado a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos? Confira na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Conteúdos em texto, vídeo, áudio, posts de divulgação e parcerias. Tudo isso alinhado para amplificar seus resultados e com a qualidade de quem tem compromisso com você. Gostou? Nos chame porque juntos faremos acontecer. Levando em consideração quem nos ouve e investe, seja profissionalmente ou apenas focando no próprio patrimônio, que dicas você teria a dar sobre como filtrar as informações mais relevantes? Eu acredito que se utilizar de fontes especializadas mais tradicionais de notícia, com certeza é a melhor alternativa, tanto para o profissional quanto para o investidor informal. Assim você consegue diminuir os ruídos e a seleção de informações relevantes é quase que automática. Faça sempre um double check do que está lendo, principalmente se considerar que é importante. E por fim, estude, se especialize, pois dessa forma você terá um melhor entendimento sobre tudo aquilo que chega até você. Uma última dica que este que aqui vos fala recomenda.
Procure sempre encadear as informações com o que você já tinha de conhecimento sobre aquele assunto até então. Novamente, o caso do descobriram a vacina. Se você já sabe que algo tem um processo mais encaminhado e demorado de resolução do que alguma notícia que você viu na tela parece indicar, não se deixe levar pela emoção. Coloque a racionalidade em campo. Até porque, como sempre diz o meu pai, dinheiro não leva desaforo para casa. Numa dessas de deixar o lado passional vencer, uma quantia que pode te complicar amanhã pode ir embora hoje. Analise com cuidado, se atente a fontes confiáveis, faça um double check do que for relevante e encadeie com conhecimentos anteriores. Isso muda o jogo, não para você acertar a bola da vez, mas para que você consistentemente tenha possibilidades maiores de tratar bem seu dinheiro nos investimentos e até tomar melhores decisões na sua própria vida fora dos investimentos. Como você que nos ouve sempre já sabe, sem emojis solicitados nos episódios especiais, mas fique de olho nos próximos para saber se o seu salve está lá. Agradecendo agora ao Rodrigo pela participação especial, que trouxe vários insumos legais para pensarmos quando o assunto é filtragem de informações que a gente faz todos os dias. Muito obrigado, Rodrigo, portas abertas para futuras contribuições. Eu queria agradecer a você, Caio, e a equipe do Terraço Econômico. Me senti extremamente lisonjeado com o convite e, claro, agradecer a sua audiência que nos acompanhou até agora. E para quem quiser me acompanhar, eu procuro ser bastante ativo no Twitter, postando informações e análise dos fatos mais relevantes do dia, seja no mercado local quanto no cenário internacional. Basta procurar @RodrigoADCosta, tudo junto. E, mais uma vez, muito obrigado. Eu fico inteiramente à disposição do Terraço Cast para quando vocês precisarem. Um forte abraço a todos. Recomendo que vocês o sigam no Twitter, muita informação bem legal por lá. Importante sempre relembrar, estamos abertos para feedbacks de qualquer natureza, tanto nas redes sociais do Terraço Econômico quanto nas das pessoas que deste podcast participam. Fica a dica. Gostou do que ouviu? Manda para alguém e vamos aumentar a base de pessoas que ouvem este glorioso podcast. Afinal de contas, é para você que nos ouve que produzimos tudo isso. Abraço pelas ondas sonoras, até o próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.